Demonstrar para o povo. Gente, Daniel capítulo 1, a partir do versículo 5. Todo mundo encontrou? Diga amém. Mas antes eu vou pedir que vocês olhem para o telão primeiro. Pode voltar para o tema. O nosso tema do encontro de jovens hoje, o Senhor ministrou muito comigo esses dias, é o posicionamento que faz a diferença. Vocês estão vendo ali naquele telão que tem um homem ali na frente de um monte de leão, né? Quem que é esse homem, gente? Vamos ver quem acerta. Fala mais forte. Ah, Daniel. E é sobre este homem, ali nesse episódio, vocês podem ver que ele já está um pouco mais de idade. Só que nós vamos abordar um contexto em que ele também foi um jovem como eu e você um tempo atrás, amém? Peço que você feche seus olhos agora um pouquinho. Espírito Santo, nós selamos essa noite de forma profética, Pai. Nós cremos naquilo que o Senhor tem para continuar liberando. Eu creio naquilo que o Senhor ministrou, trouxe ao meu coração, alimento. Eu te dou graças porque a Tua palavra, Pai, ela prega para nós primeiro, para depois pregar para os Teus filhos. Repreendo toda distração, todo cansaço, todo desânimo, tudo aquilo que tenta colocar os olhos, a visão dos Teus filhos em outras coisas que não são os Teus propósitos ou os Teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se alguém puder colocar um fundo para mim, poder tocando, um fundo musical. Amém, gente? Então vamos passear pela palavra de Deus agora. Né, meu amigo Batera? Nós vamos passear pela palavra agora, meu amigo da Venezuela, os demais, né, Vara? Nós vamos passear pela palavra agora. Eu vou começar contigo te fazendo uma pergunta. Quantos anos você tem? Você tem 26 anos, né? Mesma idade que eu. Imagina que você está lá no seu cantinho, na sua tribo, na sua cidade, com a sua família. De repente vem um povo inimigo, cerca a cidade que você mora, leva você cativo para uma terra que você não conhece. Imagina que é Juiz de Fora mesmo. Alguém vem de fora com um exército gigantesco, te tira de Juiz de Fora, te leva para uma cidade que você nunca ouviu falar. Como é que você faz? Hein, Léo Júnior? Te tira da tua casa, da tua família, te leva para um lugar onde você não vai ver seus pais mais. Não vai ver os seus entes queridos mais. E detalhe, ainda te leva para poder ser cativo e escravo nessa cidade que você não conhece, nunca ouviu falar. Já pensou, Pedro? Você não vê mais a sua família? Foi o que aconteceu com Daniel. Estou entrando no contexto histórico um pouquinho, para vocês poderem entender, né? A Bíblia descreve que aquele cenário ali do começo do livro de Daniel era um cenário muito profético, porque o povo havia pecado e Deus havia permitido que o Império Babilônico viesse até Judá, sitiasse ela e começasse a deportar pessoas para lá. Para facilitar um pouquinho, imagina que você está em Juiz de Fora mesmo, mas aí você percebe que a cidade foi cercada por um exército em volta. E esse exército entra juntamente com o seu rei, e eles começam então a pegar os jovens, as crianças, os velhos, os adultos, e a levar consigo. A arrancar eles das suas famílias e levar para uma terra estrangeira. E detalhe, o rei naquele tempo é um nome assim, né, um pouquinho diferente, mas todo mundo com certeza já ouviu falar, Nabucodonosor. Esse rei, além de ter levado muitas pessoas cativas, ele tomou os utensílios que estavam no templo de Salomão, os objetos que eram usados nos momentos de adoração, e levou com ele também para a Babilônia. Chegando lá, eles com certeza alinharam todos os judeus, os hebreus que eles haviam levado. Então o rei falou assim, olha, o rei deu uma ordem para um soldado dele, o eunuco inclusive. Ele falou assim para o eunuco, olha, eu quero que você separe para mim os melhores jovens que tiver aqui.
os mais fortes, os mais inteligentes, os mais bonitos, porque eu quero formar uma comitiva. Eu preciso que você separe os melhores entre os melhores, porque eles serão treinados para poder servir na minha corte. Então pensa, você foi levado para poder servir um rei que você não conhece, que serve um Deus diferente do seu, e ainda receber um treinamento. É como se você estivesse saindo daqui, do Brasil, para poder ir para um outro país e aprender a língua desse país, a cultura desse país, o idioma, sobre os deuses desse país, sobre a religião, sobre a cultura. Hein, Letícia, imagina? Você que gosta dessa área de missões, o bicho pega. E entre esses exilados, além de Daniel, se encontravam mais 3, que se tornaram seus companheiros à medida que o tempo foi passando. Vamos ver se vocês lembram o nome deles. Quem sabe me dizer quem eram? Eram 3 jovens. Vamos ver se o povo está lendo a palavra. Sim. Só que vamos ver se vocês lembram os nomes deles de judeu mesmo. Eles receberam outros nomes quando chegaram em Babilônia, só que eles tinham nomes originais. Fabinho, Carol, fala João. Não, então, esses nomes eles receberam depois. Você lembra qual que era o nome deles antes? Ananias era o primeiro, Misael e Azarias. Quem vai ter filho futuramente já tem a opção de nome. Ó. É forte o mistério. Brinquei um pouquinho com vocês. Voltando no contexto de treinamento, outro detalhe importante é que o rei quis separar uma porção diária de alimento que esses jovens e os outros também iriam receber. O rei deu uma ordem assim para o eunuco: olha, eu quero que esses jovens todos os dias se alimentem da mesma comida que eu como e bebam da mesma bebida que eu bebo, porque eu quero que eles estejam fortes no dia da apresentação. Se não me engano, eram 10 ou 12 dias de treinamento, igual no exército, né, Léo? Lá no exército, vocês passam por um treinamento, um preparo para depois se apresentar para os maiores, não é? Era assim que o rei queria. Só que Daniel, ele então se posicionou. Nós vamos falar do primeiro posicionamento que ele teve nesse capítulo. E o que é um posicionamento, gente? Quando você pesquisa o significado da palavra posicionamento, você vai encontrar que é o seguinte: tomar uma atitude e assumir um partido, opinião ou posição. O posicionamento, ele também é uma escolha que você faz. Eu posso dar exemplos básicos. O time que você escolheu torcer, a cor que você escolheu gostar. A gente pode citar, claro que eu não vou aprofundar, a gente pode citar o partido político que você optou por votar nas eleições anteriores. Entre o doce e o salgado, a sua preferência, tudo é posicionamento. Inclusive, eu já adianto que quando você não decide, não escolhe, quando você opta por ficar neutro em situações, você também está se posicionando. Não se posicionar também é um posicionamento. Eu convido você a acompanhar do versículo 5, juntamente comigo. E diz assim: da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos, e depois disso, passariam a servir o rei. Entre estes encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. São os nomes que vocês até acabaram de citar aqui. A Daniel deu o nome de Beltesazar. A Ananias, Sadraque. A Misael, Mesaque. E a Azarias, Abednego.
Daniel, contudo, decidiu, fala assim comigo, decidiu, não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Pode pausar aqui, por gentileza. Vocês perceberam que Daniel não negociou os princípios dele, não é verdade? Porque quando a gente fala de Babilônia, nós estamos falando de um império que era pagão, que comia e bebia alimentos sacrificados a outros deuses, a outros ídolos. Babilônia possuía muitos deuses, diferentes do nosso Deus, muitas entidades. Então Daniel, ele olhou para aquela mesa e falou assim: dessa mesa eu não vou comer, eu não vou me tornar impuro. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: de qual mesa você tem se alimentado? De qual mesa você tem bebido, você tem comido? De qual mesa? Qual que é a mesa que você tem se assentado atualmente nesse tempo? Tem um filósofo, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele foi muito importante na medicina. Ele citou uma frase, com certeza todo mundo já ouviu sobre ela, que diz assim: nós somos o que comemos. E todos os dias a gente percebe o quanto que a nossa alimentação faz diferença no nosso corpo, não é verdade? Quem que malha aqui, levanta a mão comigo. Não esconde não, tem gente aqui que malha, faz exercício. Olha lá, Maria Eduarda também malha. A gente que começa a fazer exercício, a gente percebe, tanto quem quer perder quanto quem quer ganhar massa, que a alimentação precisa estar de acordo, não é verdade? E dependendo do que você comer, aquilo ou te impulsiona ou te enfraquece, não é verdade? Então, espiritualmente é a mesma coisa. Qual que é o alimento que você tem ingerido? Que alimento é esse? Vocês puderam perceber que Daniel fez um acordo com o chefe ali. Ele falou assim: olha, faz uma experiência, e depois você compara como que nós vamos estar na nossa aparência e como que os outros vão estar. Como está a sua aparência espiritual diante do Senhor? Será que Ele pode olhar para você e dizer assim: aquele ali tem que se alimentado da minha mesa, ele está forte. Mas aquele filho meu, ele tem alimentado mais a carne dele. Ele está enfraquecido. O que eu posso citar também sobre a mesa do rei, o alimento da mesa do rei, eu posso falar tanto de coisas fora da igreja quanto dentro da igreja. Fora da igreja eu posso citar o que este sistema tem nos oferecido como entretenimento, principalmente através disso aqui, das redes sociais, coisas que aos nossos olhos é agradável, para a nossa carne é agradável. E eu posso citar aqui dentro do contexto de igreja, porque muitas das vezes nós estamos unidos em uma mesa que não nos fortalece, antes nos distrai, nos enfraquece no cumprimento do nosso propósito. Só que o Senhor Jesus tem uma mesa para nós, amém? Ele tem uma mesa para nós. Eu quero falar também sobre ele. Todo mundo lembra que Jesus gostava muito de sentar na mesa, não é verdade? Com seus discípulos. Por vezes, depois de um período com a multidão, Jesus ele se afastava, ele se ausentava, ele levava os 12 consigo,
para poder ter um tempo com eles. Aqueles 12 homens também precisaram passar por um treinamento, por um preparo. E Jesus tinha consciência de que não é de qualquer coisa que eles precisavam se alimentar. Toda vez que Jesus se sentava numa mesa, ainda que houvessem pecadores nela, ele dizia: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Ele não sentava naquela mesa para falar mal da Joana. Ele não sentava naquela mesa para falar assim: nossa, viu o que a Patrícia fez? Ele não sentava naquela mesa para poder distorcer a imagem do Igor. Ele não sentava naquela mesa para poder escarnecer ou zombar. Ele sentava naquela mesa com um propósito: alimentar os seus e prepará-los ministerialmente para aquilo que eles iam começar a viver. E é isso que o próprio Deus faz conosco. À medida que eu for ministrando, vocês vão perceber que eu vou liberar muitas coisas aqui, tá? Eu declaro profeticamente que Deus tem uma estrutura para você, para esse tempo. Assim como quando você se exercita, o seu corpo ganha uma estrutura nova, existe uma estrutura espiritual preparada para você, para suportar os desafios que estão por vir ainda esse ano. O profeta Jeremias, no capítulo 12, ele tem um desabafo com Deus em determinado momento. Eu vou comentar sobre ele agora. E ele começa a apresentar umas queixas para Deus, e Deus vira para ele e fala assim: se você se cansa caminhando com homens, imagina quando você for correr com cavalos. Todo mundo já viu que o cansaço com a caminhada, uma corridinha dá, não, já viu? O pessoal que foi correr 6 da manhã há pouco tempo aí sabe. Agora você imagina correr com um cavalo de montaria. Alguém montado num cavalo corre muito mais rápido, muito mais velozmente. Só que 2025 é um ano, e eu declaro isso também na sua vida, que você vai correr com cavalos em nome de Jesus. Às vezes você está olhando para os problemas agora: meu Deus, estou cansado, estou desgastado. Só que às vezes você ainda está caminhando com homens. Deus está te falando que você vai correr com cavalos. Senhor, não aguento mais. Deus está te falando: você vai correr com cavalos. Deus vira para Abacuque certa vez. Deus dá para ele uma inspiração seguinte: Senhor, Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar em lugares altos. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei. O alimento carnal e espiritual vai definir a minha estrutura. Se a gente alimenta demais a nossa carne, a gente chega aqui numa plataforma dessa, ou até mesmo aqui embaixo, na hora de fluir na vida do meu irmão, eu não consigo. Na hora que eu vou compartilhar com o meu irmão, eu não consigo. Aquilo fica retido, porque eu estou tão apegado nas coisas, eu estou tão cheio das coisas dessa terra, que eu não consigo liberar o que é do Espírito. Mas, quando nos assentamos com o Rei, somos preparados para os próximos níveis. Em Apocalipse, Jesus diz assim para mim e para você: olha, eu estou na porta, e eu bato. Se você abrir e me deixar entrar, eu cearei com você, e você comigo. Jesus quer que você se assente com Ele. Aqui, esse lugar que Ele habita na pessoa do Espírito. Sente na mesa correta nesse tempo. Eu vou falar um pouquinho de amizade e companheirismo agora. Vocês viram que os 4 optaram por não comer da mesa do rei, né? Eu creio que Deus tem pessoas para a sua vida. Essas pessoas já até estão na sua vida, mas eu creio que Ele tem outras também, que vão virar para você e vão falar assim: olha, eu quero sentar com o Fabinho numa mesa de propósito. Eu quero sentar com a Carol numa mesa de propósito. Eu quero sentar com a Letícia numa mesa, onde, se a gente tiver que citar os nomes, vai ser para orar. Vai ser para interceder. Onde se eu tiver que sentar com o Afonso e com o Pedro, vai ser para falar o seguinte: olha, tal pessoa está passando por isso e por aquilo, o que a gente pode fazer para poder ajudar ela? Porque Deus tem uma relevância especial para os jovens. Deus tem uma relevância para nós.
Nós não somos indiferentes na sociedade. Ele nos chamou para fazer diferença. Amém? Todo mundo entendeu, recebeu essa parte direitinho? Agora eu vou continuar, pode voltar no 15, Duda, que aí eu vou, aí, certinho. Agora eu vou continuar a leitura, vamos ler do 15 em diante. Passados os 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava legumes. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e, entre todos, não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir ao rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Para aqui. Gente, Deus tem sabedoria e inteligência para você esse ano. Sabedoria e inteligência. Sabe por quê? Esse império aqui do qual nós estamos falando, ele era cheio de encantadores, magos, astrólogos e feiticeiros, e esses 4 jovens que eram da tribo de Israel chegaram lá fazendo diferença. No meio de todo aquele povo, eles demonstraram ter um conhecimento que ninguém tinha, e um Deus que ninguém tinha também. Eles tinham outros, eles tinham um grande eu sou dentro deles. Eles sabiam quem eles eram. E agora a gente vai falar do segundo posicionamento. Eu convido você aí, Daniel capítulo 2. Daniel 2, do versículo 19 a 24. Gente, essa passagem aqui, ela é um pouquinho extensa, então eu vou resumir ela para vocês. Mas depois vocês podem pegar e ler em casa com calma. Primeiro nós falamos sobre mesa, não é verdade? Mesa, alimentação, como eu tenho me alimentado, o que eu vou me alimentar. Agora nós vamos falar de cenários improváveis. Eu tenho certeza que esse ano você já se deparou com algum cenário improvável, não é verdade? O cenário é improvável, você é improvável, você não sabe como é que você vai fazer para resolver o problema. Você fica assim, mas por que Deus me chamou se eu não consigo? Mas por que Deus me chamou se eu sou assim, se eu sou assado? Nós somos improváveis de Deus, amém? Deus olhou para nós, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, e falou assim, eu vou fazer ele e ela forte. Nós tudo podemos, aquele que nos fortalece. E que cenário improvável é esse que Daniel se deparou ou enfrentou? O rei teve um sonho, gente. E nesse sonho Deus mostrou para ele algumas coisas que tinha a ver com acontecimentos futuros, e o rei ficou perturbado. Imagina um homem perturbado, era aquele. E ele então chamou todo mundo, os sábios, os encantadores, chamou a faculdade inteira, Patrícia. Os melhores dos melhores que tinha lá, ele chamou. E ele então conta o sonho, só que à medida que ele conta o sonho, ninguém conseguia interpretar. Passaram o dia inteiro sem conseguir interpretar o sonho que o rei teve. O rei então se enfureceu. O que ele mandou? O que ele falou? Assim, olha, eu estou vendo que vocês não vão conseguir interpretar meu sonho, então eu vou mandar executar todo mundo. Porque ninguém aqui é capaz de interpretar o sonho que eu tive. Ele ia matar todo mundo, gente. Sábio, adivinho, astrólogo,
feiticeiro. Ninguém conseguiu interpretar o sonho que o rei teve. Então os amigos de Daniel, nós estamos falando de amizade de novo, hein? Os amigos de Daniel correram até ele e falaram assim: Daniel, o rei vai mandar executar todos nós. E nós sabemos que só você tem o potencial, a capacidade de interpretar esse sonho que o rei teve. Aí eu te convido a acompanhar do versículo 19 ao 24. Pode ler? Então, o mistério, fala assim comigo, mistério. Mais forte, mistério, que eu sei que vocês é pentecostal. Então, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão de noite. Daniel louvou ao Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi até Arioque, a quem o rei havia designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse o seguinte: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. De que forma que eu quero aplicar isso para nós hoje? Nesse cenário improvável, você é a resposta de Deus. Você vai se deparar com um problema, com um cenário improvável, e você vai bater no seu peito e dizer: eu tenho a solução. Não em mim mesmo, mas em Cristo Jesus. Vão surgir às vezes situações, eu estou dizendo isso para jovens e adultos, que vão afetar muitos à nossa volta. Às vezes a gente vai se deparar com algo que vai afetar todo mundo que está perto da gente de forma negativa. Ali todo mundo estava prestes a ser executado. Quantos à nossa volta às vezes não estão mortos espiritualmente? Ou morrendo espiritualmente? Mas nós somos resposta de Deus para esse cenário. Esse lugar que você não quer ir, joga esse medo fora. Vai, porque Deus vai te levar lá. Essa pessoa a quem você não quer ir, Deus vai te dar capacidade para você poder ir até ela. Ele é a sua capacidade. Eu declaro que o Senhor, Ele vai continuar revelando coisas mais profundas para nós esse ano. Nesse mês de fevereiro, Deus tem sabedoria e conhecimento para mim e para você. Você vai falar assim: esse sonho eu tenho a interpretação, esse problema eu tenho a solução. Sabe por quê, juventude? A gente precisa parar de ser pergunta no meio das questões. Nós temos que ser resposta. Resposta de Deus. A gente tem que fazer igual esse homem aqui. Eu falo assim: não, me leva até no rei, me leva até o rei que eu vou interpretar o sonho dele. E gente, eu não vou, igual eu expliquei, né? Não vou entrar porque é muita coisa. Mas Daniel interpretou o sonho do rei com todos os detalhes. Então ninguém foi executado. Então o rei falou assim: olha, visto que você interpretou o meu sonho, e você possui um espírito diferente, eu vou te colocar como governador aqui na Babilônia. Deus elevou o nível de Daniel. Deus permitiu que o nível dele fosse elevado. Só que Daniel continuou mantendo o quê? Os seus princípios. Daniel não cruzou os braços diante daquele problema. Ele não se apegou ao direito. Ele assumiu a responsabilidade. Por vezes nós teremos de assumir uma responsabilidade. Pelo bem de uma igreja, pelo bem de uma juventude, pelo bem de uma nação, pelo bem de uma cidade. Nós teremos de assumir a responsabilidade. E detalhe, gente, as posições de Daniel mudaram, mas o coração dele não. Que eu e você, nós não venhamos nos perder no caminho quando Deus nos der algo ou uma posição. Que nós não venhamos nos prostituir espiritualmente com aquilo que Deus nos dá. Porque às vezes a gente recebe algo, Deus nos coloca na posição e a gente fica focado ali naquela posição. E a gente se distrai ali, a gente fica com aquilo ali.
e o propósito mesmo não é executado. E eu declaro que você vai trabalhar muito como se fosse pastor ou pastora, tá? Em nome de Jesus. Porque talvez você possa dizer assim, mas eu não tenho um cargo importante na igreja. Não tem problema. Você tem o Espírito Santo, Deus te deu dons e talentos, Deus te deu habilidades únicas que ninguém mais tem, Deus te deu uma identidade, Ele te deu um jeito de ser. Às vezes não vai ser aqui, vai ser em lugares que você nem imagina. Às vezes não vai ser aqui, mas vai ser de uma forma que Deus já designou para você. Bom, falamos sobre mesa, falamos sobre um cenário improvável, e agora nós vamos falar sobre adoração. Capítulo 3 do livro de Daniel vai retratar que esse mesmo rei que teve o sonho interpretado, olha só a loucura. O rei mandou fazer uma imagem de ouro gigantesca. Gigantesca. E ele queria que todo mundo adorasse aquela imagem. Imagina uma imagem gigantesca de ouro, esculpida, lapidada. Ele falou assim, eu quero que todo mundo se curva diante dessa imagem. Imagina. Ele então organizou uma festa, ele organizou um movimento. E a Bíblia descreve no começo desse capítulo 3, já a gente vai ler um pouquinho dele, que quando os músicos começavam a tocar, todo mundo se curvava diante da imagem do rei. Todo mundo se prostrava. Imagina aquela multidão se prostrando diante daquela imagem. De repente chegou uma notícia até o rei. Um fofoqueiro foi até ele. O mensageiro, rei, tem 3 homens lá atrás que não se prostraram diante da sua imagem. Quem que eram os 3 homens? Os amigos de Daniel. Eles não se curvaram diante da imagem, eles se mantiveram assim, ó. No meio de uma idolatria e tanta, aqueles 3 continuaram de pé, olhando para o autor e consumador. Olhando para o único que era Deus verdadeiro. E o rei mandou chamar eles enfurecido e falou assim, olha, por que vocês não se curvaram diante da minha imagem? E eles falaram assim, olha, nós não vamos nos curvar diante dela. E detalhe, eles eram administradores do reino dele, eles podiam muito bem ter se vendido por causa da posição e se prostrado. Eles podiam ter pensado, eu administro o reino dele mesmo, eu sou rico agora, eu tenho posses. Eles podiam ter abdicado de tudo, mas eles bateram no peito e disseram, somente ao nosso Deus nós adoraremos. E tinha uma fornalha de fogo acesa, gente. E o rei falou assim, eu vou jogar vocês na fornalha. Se vocês não fizerem o que eu estou mandando vocês fazerem. Eles não quiseram. Então o rei mandou amarrar os 3 e lançar na fornalha. Aí a terceira pergunta que eu faço para nós essa noite, a quem temos nos curvado? A primeira que eu fiz é, do que você tem se alimentado? A segunda foi se a gente tem atuado com responsabilidade no cenário improvável. E a terceira, a quem nós temos nos curvado? A quem eu me curvo? Eles iam morrer, gente. Imagina, Joana. Se você é lançada na fornalha é porque você não abre mão do seu Deus. Imagina, Vânia. Não, eu não abro mão do meu Deus, então nós vamos te lançar na fornalha. E o rei mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. Os guardas que estavam perto até morreram por causa do fogo de tão quente que estava. Lançaram os 3 dentro da fornalha. Só que agora nós vamos ler o capítulo. Daniel 3, 24 a 25. Contudo, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 os homens amarrados que nós lançamos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. O rei, porém, exclamou, olhem, estou vendo 4 homens, fala comigo, 4 homens.
desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Quando tu for lançado na fornalha, jovem, Deus vai estar lá contigo. Quando você passar pelo meio do fogo, a chama não vai arder em ti. No meio das muitas águas, elas não vão te submergir, porque o Senhor é contigo. Esse quarto homem era o próprio Deus caminhando no meio do fogo. Deus vai andar no meio do fogo com você. Ele vai passear com você nas piores circunstâncias da sua vida. Então o rei se desesperou e eles saíram de dentro daquela fornalha, eles não tinham ferido, eles não tinham machucado. E sabe o que aqueles 3 homens declararam? Esses 3 jovens declararam o seguinte: rei, o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Mas ainda que Ele não nos livre, saiba que nós vamos morrer adorando a Ele. A nossa geração hoje precisa ter esse tipo de convicção. Nós, essa geração hoje em dia, a gente nega Jesus por tão pouca coisa, gente. A gente deixa de servir a Deus por tão pouca coisa. Tão pouca coisa. Qualquer coisinha a gente já deixa o Espírito Santo de lado, a gente já deixa o propósito de lado. E aqueles homens estavam dispostos a morrer, não abrindo mão dos seus princípios. Eu quero deixar algo aqui: quando você quebra princípios, você fica quebrado depois. Quando eu quebro os princípios da palavra, do evangelho, os princípios dados por Deus a mim, eu vou ficar quebrado e prejudicado depois. Princípios não se quebram. Princípios são inegociáveis. Princípios são inegociáveis. Vou falar da amizade de novo. Você tem companheiros, você tem amigos e amigas, não tem? Seja fiel a eles. Seja fiel aos seus amigos. Senta com gente que te apoia, que te corrige, que te confronta. Eu estou rodeado aqui hoje de pessoas que fazem isso comigo constantemente. Me encoraja, me impulsiona, me corrige. E é muito bom ter pessoas assim, para poder caminhar. Tem outras pessoas que eu tenho liberdade de fazer isso. E é muito bom essa experiência. Porque esses 4 homens se dispuseram a enfrentar qualquer coisa que fosse. Sabe por que Deus permitiu eles irem para a Babilônia? Para que o nome de Deus fosse glorificado lá. Um lugar estranho, gente. Existem lugares que não conhecem Jesus e você vai levar Jesus lá. Existem lugares em trevas e você vai ser luz lá. Existem lugares de injustiça e a palavra de Deus diz que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu estou caminhando para a finalização. Paulo também diz que nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não nossa. Ele também diz que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele usa as coisas fracas para confundir as fortes. Você é a coisa louca do mundo que Deus escolheu para confundir as sábias, amém? Você é improvável. Você tem um tesouro do Senhor dentro de você. Um tempo à frente, Daniel foi jogado na cova dos leões pelo mesmo motivo. Eu não vou nem ler o capítulo, não. Ele foi lançado numa cova de leões por não ter se dobrado diante da imagem de um outro rei, capítulos à frente. Só que os leões não chegaram nem perto dele. Não chegaram perto dele. Os leões não vão chegar perto de você. Na cova o Senhor livrou Daniel. Feche teus olhos um pouquinho. Eu quero te falar um pouco mais sobre a vida desse homem. Gente, esse homem, Daniel, que era jovem, depois foi envelhecendo. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha dons de visão e revelação. Naquele tempo o Espírito Santo visitava ele, o Espírito não habitava, mas Daniel tinha muita convicção de quem ele era. Hoje em dia, eu e você, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Se naquele tempo Daniel já tinha todas essas capacidades, imagina hoje que eu e você temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Nós precisamos desse estilo de vida para esse tempo. Nós precisamos ter ações como as dele. Nós precisamos assentar na mesa com o rei, ouvir o rei. Nós precisamos de uma estrutura nova. Nós precisamos aprender o que é adorar ao Senhor de verdade. Eu convido você a ficar sobre os seus pés.